Lá em Brasília, reunião que tem os representantes de poderes, presidente Lula, o ministro Fernando Haddad, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, remotamente governador do Rio Grande do Sul, ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, entre outros interlocutores, falando sobre ajuda ao Rio Grande do Sul. O ministro Fernando Haddad falando, vamos ouvi-lo. A determinação de todos é que os atos sejam anunciados à medida em que eles vão sendo formatados, mas nós, em várias ocasiões, afirmamos que é um processo. Não se esgota numa medida, tudo que terá que ser feito pelo Rio Grande do Sul, recuperar sua capacidade de crescimento, de desenvolvimento, de maneira que serão etapas, e várias etapas, até nós atingirmos uma situação em que todos os instrumentos estejam disponíveis para que nós, de mãos dadas, possamos fazer o melhor para o povo gaúcho. Então, eu queria que o senhor colocasse essa medida no rol das muitas que serão anunciadas ainda em proveito do Estado e nesse esforço comum em benefício da população do seu Estado. Na semana passada, como houve alguns mal-entendidos a respeito do que anunciamos, embora a medida provisória já tenha chegado ao Congresso Nacional, assinada pelo presidente Lula, não custa repassar que a medida provisória assinada a semana passada envolvia recursos da ordem de 12 bilhões de reais. Desses 12 bilhões de reais, 7 bilhões é basicamente para subsídio ao crédito. Ou seja, 7 bilhões de reais é para que nós possamos oferecer ao povo do Rio Grande do Sul, sejam agricultores familiares, pequenos empresários, linhas de crédito abaixo do juro de mercado. Porque, como o senhor sabe, o juro de mercado é muito elevado e não haveria possibilidade de reconstrução sem o subsídio. Então, esses 7 bilhões estão indo para 2 fundos garantidores. Um que é o FGO, que vai abastecer a linha de crédito ligada ao Tesouro Nacional e que chega à rede bancária por ordem do Tesouro. E 500 milhões de reais que vão para o FGI, que é um fundo tradicional do BNDES e que vai financiar linhas de crédito para empresas de médio e grande porte. Digo ao senhor que são 7 bilhões de reais de subsídio, o que vai implicar em linhas de crédito que podem atingir de 35 a 50 bilhões de reais na ponta. Esses 7 bilhões têm impacto primário, que é dinheiro do orçamento que vai ser destinado a esses 2 fundos que eu citei. Mas isso vai permitir que a rede bancária, sobretudo o BNDES, Banco do Brasil e Caixa, possam fazer chegar as linhas de crédito à população do Rio Grande do Sul. Os outros 5 bilhões são recursos dos ministérios envolvidos na reconstrução, particularmente o Ministério da Defesa, o Ministério do Transporte, Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho. Esses ministérios respondem por mais de 3 bilhões de reais dos 12 anunciados. E, portanto, somado aos 7, nós já estamos aí dando conta de mais de 10 bilhões, que é o conjunto de ações previstas na medida provisória editada semana passada. Hoje, nós estamos anunciando um outro aporte. Então, para além desses 12 bilhões, que foram discutidos com a sua equipe, com o senhor próprio, de quinta-feira para cá, e que ensejou a elaboração de uma lei complementar que está indo ao Congresso Nacional, já aqui com a presença do nosso presidente Rodrigo Pacheco. Essa lei complementar prevê a suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul, 100% do pagamento, durante 36 meses. E, para além disso, é importante frisar esse aspecto que eu vou citar. Os juros da dívida serão zerados sobre o estoque, sobre todo o estoque da dívida, pelo mesmo prazo. O que significa dizer que nós vamos poder contar com cerca de 11 bilhões de reais que seriam destinados ao pagamento da dívida do Rio Grande do Sul frente à União para um fundo contábil que
deverá ser investido na reconstrução do Estado, segundo um plano de trabalho que o senhor vai elaborar junto com a sua equipe e, evidentemente, em diálogo com o povo do Rio Grande do Sul. Então, essa segunda medida permitirá justamente este segundo aporte de recursos que, somado ao primeiro, nós estamos falando já de 23 bilhões de reais. 12 bilhões de investimento primário da União, orçamento geral da União, e 11 bilhões de reais de recursos financeiros que deixarão de ser recolhidos pela União. Ato contínuo a esse anúncio, nós teremos uma reunião com o presidente Lula, aqui mesmo no Palácio do Planalto, para seguir na elaboração de novas medidas visando dar conta de todo o espectro de desafios que estão colocados para os nossos governos. Então, reafirmando o Pacto Federativo. Esse é um trecho da fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Zaidan, dando conta exatamente daqueles pontos que destacávamos na abertura do Bandeirantes Acontece, chegando a esse montante e confirmando, ratificando a suspensão da dívida e também da movimentação de juros pelo mesmo período de 36 meses da dívida do Estado do Rio Grande do Sul com a União. E há inclusive a demonstração, quando o Haddad diz que essa suspensão equivale a um montante de parcelas que chega a 11 bilhões. Porém, os juros que não serão cobrados, eles serão perdoados. Não há uma suspensão de pagamentos. Eles não ficam pendurados, eles desaparecem. Os juros desse período, desse estoque, chegam a 12 bilhões. Olha só a crueldade no pagamento de dívidas no Brasil. Olha o que é a política de juros no Brasil, Ronald. Os juros desse período de 3 anos, ele seria maior do que o total do pagamento das parcelas. 12 contra 11. 1 bilhão a mais só no pagamento de juros, e esses juros desaparecem agora. Além desse outro pacote de 7 bilhões, e quando o Haddad fala em 35 a 50, essa é uma estimativa primária. Não é? É bom lembrar que mais de 100 mil moradias terão de ser reconstruídas no Rio Grande do Sul. Então, não será de se estranhar se 50 virarem 100. O esforço será imenso, 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 porque há muita coisa a ser reconstruída, e isso não será possível sem dinheiro público, sem recurso público, né, Ronald? Sim, e quando você falava no começo também, Zaidan, e o ministro deixou claro a parte que ele diz respeito ao subsídio, e aí está falando de pequenos empresários, de agricultores, compra de máquina, reestruturação de um frigorífico, é um dinheiro subsidiado exatamente para um fim de quem precisa recomeçar, né? Depois de tudo aquilo que foi perdido. Mas tem algo básico, que é a estrutura para tocar a vida, né? Onde morar, onde consumir, o fornecimento de água, é uma série de aspectos que vão provavelmente demandar. E quando eu ouvi de início que a reconstrução do Rio Grande do Sul demandaria 18 bilhões de reais, eu achei extremamente acanhada essa primeira colocação de perspectiva. Ah, sim. Isso aí é para começar a conversa. E é bom lembrar isso que você falou a respeito das pessoas, né, Ronald? Porque não é só que o sujeito perdeu a oficina, perdeu as máquinas, perdeu o carro. Ele perdeu tudo. Ele perdeu a casa. Ele perdeu, não só a casa, mas no que diz respeito ao trabalho dele, além de não poder prestar o serviço, quem o consome também está flagelado. Ou seja, para quem ele prestará esse serviço, né? Claro, claro. Tá bom, recomecei, não é? Quem vai demandar o meu trabalho? E a perda, como milhares relataram, de tudo. O sofá, a geladeira, o fogão, a máquina de lavar, todos os móveis, documentos, gente saiu correndo ali, e agora não tem nada, não tem documento mais, o que acabou, o que estava armazenado, e tudo isso, e muita gente voltando para áreas de risco por causa dos canalhas que aproveitaram a situação para roubar, né? Então é um negócio tremendo, imenso, imenso. Há poucas situações no mundo parecidas
com essa do Rio Grande do Sul e com o esforço que será exigido para a reconstrução, né, Ronald? É isso, Zaidan. A reunião continua lá em Brasília, claro, ao longo da programação da Rádio Bandeirantes a gente vai trazer mais detalhes da fala do presidente Lula, do governador Eduardo Leite e dos outros representantes que estão presentes lá na capital federal.